Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Vídeo de quinta-feira no ar e um vídeos temáticos, né, Gustavo? Fazia tempo que a gente não fazia, né, devido à correria dos campeonatos, a própria correria do dia a dia, mas hoje a gente vai fazer um vídeo aí falando das equipes rebaixadas. Toda equipe rebaixada, Gustavo, no fim das contas, tem um jogador ali, tem um lampejo de qualidade dentro de uma tragédia, né? Sempre acham. Vou usar de exemplo São Paulo, que contratou o Wellington Rato, que fez boas partidas pelo São Paulo. Concorda, Gustavo? Bom dia para você. Bom dia a todos. Ótimo exemplo do Wellington Rato, né? Que realmente toda equipe, como se diz, toda equipe rebaixada tem ali o jogador, a gente vai falar daqui a pouquinho de alguns, mas o jogador que se destacou ali dentro da equipe e que cresce o olho ali nos outros times, né? E ótimo exemplo, o caso do Wellington Rato aí, que foi rebaixado com o Atlético Goianiense depois de fazer uma grande temporada, né? E foi para um time grande aí, o maior time de expressão até então que o Wellington Rato jogou e foi campeão, né? Foi campeão, fez gols importantes, então gostei do seu exemplo aí. Já o Santos contratou o Mendonça, né, que caiu com o É, Ceará. Não deu muito certo. Mas enfim, já já a gente fala do Santos, né, Gustavo? sim, Antes de mais nada, eu quero fazer aqueles recadinhos de sempre para se inscrever no canal. Você que é novo, dá o like, curtir, tá bom? Ajuda muito no crescimento e na divulgação. E falar também da Quero Passagem. Deixa eu abrir aqui a imagenzinha da Quero Passagem. Cadê? Aqui. Quero Passagem, Gustavo. Época propícia para falar, né, de passagens de ônibus para todas as partes do Brasil. Indiano, Fim de ano, Natal, Ano Novo, todo mundo quer viajar, quer curtir uma praia, curtir um interior, enfim, a Quero Passagem te leva para o destino que você quiser. Quero Passagem é um buscador online que trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividade e oferece uma série de serviços úteis, qualidade, bom preço, conforto, enfim, tudo que você necessita para ter uma viagem de qualidade, a Quero Passagem fornece para você oportunidade imperdível, não só para esse fim de ano, mas janeiro é um mês aí característico de muitas viagens, muita gente está de férias, então a Quero Passagem é a dica ideal para você que quer viajar de busão. Você que quer viajar de busão, a Quero Passagem tem os melhores descontos. O link está aqui na descrição e com o link aqui do R-City, a parceria entre o R-City e a Quero Passagem, temos descontos extremamente especiais para você, tá bom? Então não perca essa oportunidade, clica no link, dê uma conferida lá e depois conta aqui para a gente o que acharam dos preços, das rotas, tá bom? A gente está curioso para saber, né, Gustavo? Então é isso, agora vamos para o conteúdo, né? vamos falar agora dos times que pegaram ônibus diretamente para a Série B e que tinha um assento ali privilegiado e a gente vai falar que jogador que tá aí no mercado, né, cara, disponível para quem precisa de reforços aí, e um reforço mais baratinho, né? Porque infelizmente o jogador, né, não é tão É, valorizado num caso desse. desvaloriza exatamente. A gente vai começar. O primeiro time é o último do Campeonato Brasileiro. A gente vai Boa. falar do América Mineiro e o primeiro jogador que a gente vai citar é o Martinez. Martinez é um meio argentino, Gustavo, tem 29 anos de idade e, como eu disse no início do vídeo, ele foi um lampejo de qualidade na péssima temporada do América, né? Lanterninha do Campeonato Brasileiro. Ele fez um gol, o meio-campista, e deu 9 assistências, né? Mostrou ter uma boa visão de jogo, ser um cara muito inteligente com a bola no pé, e ele provou durante toda a temporada que ele pode ser útil em outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, tem equipe sondando ele, caso do São Paulo Futebol Clube. O contrato dele vai até o final de 2025 com o América Mineiro. E segundo algumas informações, o que está até travando a negociação do Martinez com São Paulo é que a pedida do Coelho é de 10 milhões de reais. Calma aí. Salário não é problema, né, Gustavo? Porque ele ganha cerca de 200 mil reais. Então, o São Paulo não teria esse tipo de problema em questão de salário. Agora, os 10 milhões de reais está sendo um empecilho. O São Paulo segue sondando a situação do jogador e pode confirmar nos próximos dias, mas
10 milhões de reais, foi o que você falou, né, Gustavo? É um jogador que acaba estando desvalorizado por conta do rebaixamento. E uma pedida desse tamanho acaba assustando aí o São Paulo e qualquer equipe que sondar aqui no futebol nacional. Perfeito, é complicado, né? É uma pedida, a gente entende, né, que é um jogador estrangeiro que teve ali o seu, né, seu destaque no meio campo do América Mineiro, mas é muito difícil conseguir, né, um investimento desse, assim, e às vezes o clube ele prefere pagar esse valor num jogador mais jovem, enfim, um jogador que chega com status maior de titular. Até o salário eu não achei baixo não, viu, Caio? 200 mil reais, óbvio, né, que para um time grande ali a gente está acostumado a protagonistas receber um salário astronômico de 500 mil e tal, 500, 600 mil, enfim, mas é um salário de um jogador que precisa estar ali, pelo menos, brigando pela posição de titular, né? Exato. 200 mudaria a minha vida, né? Mas, assim, em questão do futebol, é um salário baixo, principalmente falando de São Paulo Futebol Clube, que tem um Rames Rodrigues ganhando 1 milhão, Lucas. Então, para o São Paulo, a pedida salarial não assusta, né? O problema são esses 10 milhões. Lembrando que o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, mas ainda vive uma crise financeira. Então, veremos aí as cenas dos próximos capítulos, mas é natural, né, Gustavo? O América Mineiro querer aí um bom valor de retorno, até porque na Série B o valor de repasse de TV é muito menor, então o América precisa, o América e todas as equipes que estão na Série B precisam de outras fontes de renda. Perfeito. Bom, seguindo aqui, né, no nosso querido Lanterninha, o América Mineiro, que foi a surpresa, para mim, pelo menos, foi uma surpresa o Lanterna como. Foi uma surpresa o América como Lanterna. Achei que eu tinha confundido minha frase. Foi uma surpresa o América como Lanterna do Campeonato Brasileiro, né, mas, enfim, terminou assim. Outro destaque agora, né, considerado por muitos aí o principal jogador do América Mineiro nesse campeonato, o Mastriani, né, Caio? Um atacante que em 42 partidas disputadas aí nessa temporada fez 21 gols pelo América, né? Uma média de um gol aí a cada 2 partidas. Então são bons números, né? 21 gols, número de jogador que tá ali, né, nos times de ponta, né? Sei lá, quantos gols o Yuri Alberto tem na temporada. Tudo bem, o Yuri Alberto não vive uma fase maravilhosa, Nem mas chega perto. quantos gols o Luciano tem na temporada, enfim, né? Esses jogadores aí que estão em alto nível. Só que ele tem contrato com a América aí até o final de 2025, né? Então não tá livre no mercado e quem quiser o Mastriano aí para compor o seu elenco vai precisar desembolsar uma grana, Caio. Ele tem 30 anos e a multa dele hoje é de 50 milhões de reais. E assim como o nosso querido Martinez, tem também um salário aí de cerca de 200 mil reais mensais, né? A dupla aí se destacou antes da passagem pelo Coelho no Barcelona de Guayaquil, né? Então jogaram juntos ali no Barcelona de Guayaquil, vieram para o América, infelizmente foram rebaixados, mas também jogadores com bons salários, com boas multas, que dificilmente, como você falou, né, o América conseguirá manter. Então acredito que o time que quiser investir nesses jogadores vai ter aí bons jogadores para compor seu elenco. Esse, Gustavo, eu acho que a gente viu as pedidas de 50 milhões, né? A multa rescisória do Mastriani. Ninguém vai pagar isso, óbvio. Mas eu Uhum. acho que algum clube no futebol brasileiro estaria disposto a pagar os 10 milhões. Caso a pedida seja a mesma do que a do próprio Martini, eu acho que seria muito interessante ter o Mastriani em alguma equipe. O Corinthians sondou, o São Paulo chegou a sondar também. O São Paulo está querendo todo mundo do América também, né? Mas enfim, o São Paulo ele queria como reserva do Caleri, mas aí pagar 10 milhões para ter um jogador como reserva, aí já fica um pouquinho também acima do valor aí que o São Paulo está interessado. Mas é um cara que tem média de um gol a cada 2 jogos, né, Gustavo? É um cara que jogou na pior equipe do Campeonato Brasileiro e tem esses números bons, tem essa média tão alta de gols. Então eu acho que pro Mastriani vale esse tipo de investida. Acho um bom jogador do América Mineiro, realmente, para mim, ele foi o grande destaque aí do Brasileirão. Perfeito.
Então, vamos lá para o Coritiba, Gustavo, 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Coritiba tem como um dos principais destaques, é outro atacante, né? A gente está falando de meias e atacantes, vai chegar a galera da defesa aí daqui a pouco. No Coritiba, o Robson teve 14 gols marcados em 2023, tem 32 anos, já é um cara um pouco mais experiente e foi o grande destaque aí do Coritiba. Fala muito do Marcelino Moreno também, que vem sendo cogitado em algumas equipes do futebol brasileiro, mas o Robson, ele, na parte ofensiva, ele teve grande destaque no Coritiba, porque além dos 14 gols, ele deu 7 assistências, é um cara que joga ali pelo lado do campo, é um cara veloz, apesar da idade, então, mesmo com a fase ruim do Coritiba, ele deu muito trabalho ali para as outras defesas. E chegou custando ao Coritiba 2,2 milhões de reais no início dessa temporada. Então é um cara que, se equipes do futebol brasileiro tiverem interesse, não vai ter que também ter um grande investimento, não vai chegar aos 10 milhões de Mastriani, de Martinez. Então o Coritiba teve esse atacante aí, o Robson, um atacante veloz, um atacante que tem boa visão de jogo também para dar assistências. Então é um cara que pode ser útil em alguma equipe aí do futebol nacional, Gustavo. Perfeito. Eu acho que já é um jogador que tem menos espaço nas equipes aí, com plantéis. Plantéis? O plural de plantel é plantéis? Não sei. Sim, vai ser. Acho que uma equipe que tem um plantel mais recheado, o Robson, né, não vem a ser uma opção assim tão considerada. Acho que ele pode compor ali, deve estar na mira de clubes que brigam ali pelo meio da tabela, né, até equipes que estão subindo agora da Série B, né, um jogador um pouco mais experiente. Então eu vejo diferente aí dos dois primeiros que a gente citou, ainda que os dois primeiros sejam do Lanterna, né? Mas não é esse o X da questão. Mas é isso, um jogador aí que teve bons números, né? Não só de gols, né? De assistências também, né? Que pode apoiar aí. Acho que por conta dessa experiência um pouco maior, fica um pouco, né? Não fica tanto na mira das equipes assim. Eu tô falando de equipes, Caio, como São Paulo, por exemplo, que teve interesse nos dois jogadores do América, que você citou, Flamengo, Palmeiras, enfim. Então, é isso, tá aí uma opção de reforço do Coxa. Pode ser também assim para equipes de meio de tabela, para baixo, um Cuiabá da vida, né? Aí Exato. pode se pensar. Realmente pensando nas grandes equipes aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, eu acho que o espaço ali seria um pouquinho menor, diferente dos jogadores do América Mineiro. Quem que é o próximo, Gustavo, destaque do Coxa? O próximo destaque do Coxa, Caio, é o Edu, né, que nem foi tão bem nessa temporada aí, mas é válido considerar as temporadas mais recentes que ele tem feito aí no futebol brasileiro, principalmente por Cruzeiro e Brusque, né? O Edu se destacou principalmente no Cruzeiro, né? Fez uma grande temporada no Cruzeiro, na campanha que trouxe o Cruzeiro de volta para a Série A. E se você contar aí nessas últimas 3 temporadas, ele marcou no Aliás, ele marcou 51 gols em 98 jogos. Eu inverter e aí ia ser absurdo, né? Nem o Marcou Messi. nem o Ronaldo Fenômeno. Ele marcou 51 gols em 98 jogos, né? Então são bons números aí. E o Edu, ele tem contrato com o Coxa até dezembro de 2024, Caio. O Edu também é um jogador que eu vejo como uma opção ali de equipes maiores, né? Principalmente pela campanha. Já vestiu a camisa de um clube com um patamar um pouco mais alto, que é o Cruzeiro, né? Tudo bem que o Cruzeiro estava na Série B, mas se destacou ali, chamou responsabilidade, fez gols importantes nessa campanha. Então, tá aí uma opção para quem quiser. O Edu, infelizmente, esteve no elenco do Coritiba que foi rebaixado, mas é um jogador que viveu bons momentos aí nas últimas temporadas. O que você pensa dele? Ele chegou no meio da temporada, até para passar um pano pro Edu, ele chegou no meio da temporada, não teve muitas oportunidades. Quando ele chegou, o Coritiba também já estava ali, já era um dos grandes cogitados a ser rebaixado e foi confirmado. E ele não ganhou muitas oportunidades para ser titular nessa temporada.
E é um jogador, Gustavo, é um jogador ali que é trombador, é um jogador que tem muita presença diária, tanto que os números aí não deixam mentir, os bons números ali, uma média também de quase um gol a cada 2 partidas. E eu tenho informações que o Santos tem interesse no Edu para a Série B do ano que vem. Não Então sabia, é um olha que engraçado, eu não sabia disso e imaginei o Edu no Santos, por alguma razão. para a Série B. É um cara que tem grande destaque no Cruzeiro, ele já foi artilheiro da Série B pelo Brusque, então é um jogador muito interessante para a competição, Gustavo. Então seria uma boa contratação pelo Santos. Não teve uma boa temporada, repetindo pelo Coxa, mas é um atleta aí que, se tivesse mais tempo no Coritiba, eu acredito que ele teria números melhores, Gustavo. Então, agora saindo do penúltimo colocado, vamos para o antepenúltimo, o Goiás, que teve um atacante aí também que se destacou na temporada, que é o Guilherme Marques. O Guilherme ele chegou nesse ano no Goiás e é um cara experiente, tem 32 anos, mas pela primeira vez ele jogou por uma equipe do futebol brasileiro. Ele jogou em Portugal, na Polônia, Itália, Turquia, China e apenas com 32 anos jogou na sua terra natal, né? Jogou no Brasil. Em 35 partidas disputadas nesse ano, ele marcou 7 gols e deu 6 assistências, né? Então é um meia experiente, eu acho que foi uma das lideranças técnicas do Goiás, só que o que pega muito do Guilherme Marques é que ele é um cara mais velho. Talvez as equipes não vão querer arriscar um jogador aí com uma idade um pouco mais avançada, um cara que jogou pouco no Brasil, ele tem uma história no futebol europeu, já conquistou o título polonês, já conquistou títulos na Turquia também, Supercopa da Turquia, mas no futebol brasileiro é um cara desconhecido. Eu acho que o caso dele é muito semelhante com o caso que a gente citou do Robson. Ele pode estar na Série A do ano que vem, mas equipes ali de meio de tabela, equipes ali, não grandes equipes do futebol brasileiro, equipes ali do segundo, terceiro escalão do futebol nacional. Mas fez boas partidas pelo Goiás também, um cara muito inteligente. Mas é aquilo, né, Gustavo? Pega um elenco que tem um elenco fraco, um elenco com jogadores ali limitados, fica difícil, o cara não consegue resolver sozinho. Exato. E às vezes esses reforços que a gente fala, né, que a gente recomenda, né, ou recomendação do R-City, dos rebaixados, mas Exatamente. não só são vistos pelos times da Série A, né, cara, são vistos também pelos times da Série B, que precisam se reforçar aí. A Série B esse ano, esse último ano de 2023, foi muito disputado ali, até o oitavo colocado, até as últimas rodadas ali poderiam subir, então ficou ainda muito time de fora que não conseguiu subir, Vila Nova, Novo nem me lembro mais, Horizontino, Novo Horizontino, o Sport, acho que também, né? Sport. Sport, enfim, times que bateram na trave ali, brigaram até as últimas rodadas, a última, a penúltima, enfim, e não conseguiram subir. Então, esses jogadores também, né, que a gente está citando aqui, podem ser opção para essas equipes, né? No caso do Guilherme Marques, aí, como o Caio falou, apesar de ter tido essa carreira internacional, né, já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, 32 anos, então, né, não deve ser um grande investimento que será colocado nele aí, mas tá, fica a opção aí, um jogador que pode compor as equipes aí, tanto da Série A quanto da Série B. Falar nisso, saiu a notícia recentemente do Amazonas, né, Caio, que ia ter um investimento aí de 70 milhões, você chegou a ver? O Amazonas disputando a Série B pela primeira vez, Não tá... vi isso aí. Pois é, estão dispostos a investir 70 milhões para reforçar o time e a meta é chegar na Série A. Enfim, né? Falando nesses investimentos, você viu que surgiu ali uma proposta para o Vitória chamar Fatal Model Vi, Vitória por vi. 200 milhões. Eu vi na internet, achei bem engraçado. Eu vou repassar a pergunta para você. Você Ah, mudaria seu nome para Fatal Model se te pagassem 200 milhões de reais? 200 milhões mudaria. Você nem Agora, pensou. agora, nem pensei. Não, porra, 200 milhões? Vai tomar no cu. Me chama Eu pelo meu também. apelido e vambora. Exato. Eu seria o Fatal, apenas. FM. FM.
Cara, seguindo aqui ainda no Goiás, né? Agora o primeiro jogador do setor defensivo que a gente coloca aqui, né? É o primeiro, né? Não tô maluco, não. É o É primeiro. o primeiro. Quando Tá, você vai beleza. falando, eu vou dando uma bisoiada na minha internet aqui, tá bom? Se eu dar uma Tá sumidinha, eu vou bom. voltar rapidamente. Fique em paz. Então, falando aqui do nosso primeiro jogador da linha defensiva, né? Um zagueiro promissor aí, um zagueiro de 23 anos, que jogou pelo Goiás essa última temporada, mas pertence ao Furacão, né? Ele estava emprestado para o Goiás aí, ele foi revelado no Atlético Paranaense e teve destaque pelo Goiás. É um bom zagueiro, fez uma boa temporada, apesar, obviamente, do rebaixamento do, do Goiás aí. E ele tem uma multa alta, relativamente alta aí para um zagueiro, né? Uma multa de 20 milhões. Né? Então, é um zagueiro jovem aí para as equipes que tiveram certa dificuldade aí no setor defensivo. E eu poderia citar aqui equipes tranquilamente que precisam se reforçar defensivamente, que contam com jogadores experientes. Não sei o que o cara tá pensando aí, mas equipes que têm um monte de jogadores mais experientes ali na linha defensiva e podia contar com um reforço jovem, né? Então o Lucas Alter é uma opção aí, zagueiro jovem, promissor, que fez uma boa temporada pelo Goiás e tem essa multinha aí de 20 milhões. Não é pouca coisa, mas é um jovem jogador. O Goiás, inclusive, Gustavo, tentou contratá-lo durante a temporada. Para mim, ele é o mais promissor, tá? Dessa lista que a gente está fazendo aqui. Ele é o Sim. jogador mais promissor. Inclusive, jogando no Goiás, ele foi convocado para as seleções de base. Foi nesse momento que o Goiás tentou contratá-lo em definitivo, oferecer um valor. O valor não foi revelado nas matérias que eu acompanhei. Só que o Atlético Paranaense, que não é bobo nem nada, não aceitou. Provavelmente não tinha um valor fixado em contrato. E o Atlético Paranaense não aceitou por enxergar o potencial desse jogador. Lucas Altero, um ótimo zagueiro, né, Gustavo? Então é uma peça muito importante e eu tenho certeza, eu creio que ele vai ficar no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai usar muito ele. Ele teve essa experiência na Série A no Goiás, mesmo sendo rebaixado, jogou muito. Não tem cara de zagueiro, porque tem cara de bonzinho, mas é um bom jogador, Gustavo. Então, para mim, desses aí que a gente citou, é o jogador com mais potencial aí para daqui a um tempo estar em alguma equipe da Europa, uma grande equipe aí no mercado internacional. Carinha de Rodrigo Caio. Bigodinho fininho, enfim, não passa tanto medo, mas que é um bom jogador, é. Quem é o próximo, Caio? Agora chegamos no clube de elite. Não é mais Chegamos aonde elite. vocês queriam, eu sabia. Todo mundo que está chegando aqui estava esperando chegar nessa parte. Santos Sim. Futebol Clube, né? O último rebaixado, o último confirmado na segunda divisão foi o Santos pela primeira vez na história aí do centenário do Peixe. E o primeiro é esse aí, Gustavo. Olha aí. Vai gerar controvérsias, hein? Antes de falar do Soteldo, Gustavo, falaram muito do Joaquim, do Messias. Tem muita gente dando muita moral. Eu respeito quem tem essa opinião, que o Joaquim e o Messias são bons jogadores que podem ir para equipes de Série A, Hum. mas o Santos ele teve a defesa mais vazada uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. O Santos tomou E se fazia, tirar o 7-1, continua. é, fazia 20 anos que o Santos não tomava tantos gols em campeonatos brasileiros. Quase 20, foi em 2005. Então eu acho que não dá para ter tanta confiança em Joaquim e Messias, com todo respeito. Eu acho que o Joaquim e o Messias fizeram uma reta final de brasileiro boa, mas eu acho que é muito pouco. E o Soteldo, Gustavo, ele tem 26 anos de idade, ele não viveu uma grande temporada também, mas a gente ali tá tentando, ali tá igual garimpeiro ali, tentando buscar um pouquinho aqui, alguma pedrinha ali para tentar ali tirar alguma coisa boa. Pra você que é dono de circo e precisa de alguma aparição aí pra ficar Também. subindo em cima da bola, brincando e não sei o que, tá aí. Vendi o Soteldo. E o Gustavo não é vascaíno, hein? Vamos deixar bem claro. Mas a gente tem que lembrar também, num passado não tão distante, né, Gustavo? De 2019 a 2021, o Soteldo teve uma grande passagem pelo Santos. E mesmo nessa temporada, ele teve os lampejos ali de Soteldo, do grande jogador que ele foi na primeira passagem. Dá até para citar o jogo contra o Flamengo, que ele jogou muito bem, apesar da presepada de ter subido na bola contra o Vasco.
Ele fez um bom jogo contra o Vasco, então é um bom jogador. Parece que sentiu muito a má fase do Santos, acabava sendo uma das principais peças do time, era o cara que tinha que chamar a responsabilidade no momento que mais foi necessário. Não chamou, não teve cabeça ali, em vários momentos foi expulso ali pelo Santos em jogos importantes para o Peixe, mas é um bom jogador, Gustavo. É inegável que ele pode fazer a diferença em alguma equipe que está mais encaixada, em alguma equipe que tem outra liderança, que essa liderança não fique nas costas do Soteldo. Uma das equipes aí do futebol brasileiro que está sondando o Soteldo, Gustavo, é o Corinthians. O Corinthians está negociando com o Santos. O problema vai cair nos valores, porque o Santos vai querer um retorno financeiro, investiu muita grana no Soteldo, e além disso, o salário do Soteldo beira os R$ 800 mil. Que Então isso. tem esse entrave aí do valor que o Santos vai querer, fora os R$ 800 mil de salário, um alto Ah, você salário. acha o Não tem quê? nem condições dele permanecer na Série B, né, Gustavo? E você acha o que disso, você como corintiano? Não gostaria, eu gostaria dele Gostaria? no Corinthians. O Soteldo, ele é um cara realmente muito habilidoso, é um cara que tem qualidade, e o Corinthians não tem uma peça ali de lado de campo que tem essa qualidade do Soteldo. E ele não teria essa responsabilidade no Corinthians de ser um líder dentro de campo. O Corinthians tem o Cássio, tem o Fagner, são jogadores ali que naturalmente assumem essa responsabilidade. Então, o Soteldo ele estaria preocupado apenas em jogar bola. Então, eu acho que no Corinthians ele poderia dar certo se dependesse da minha pessoa, eu daria o aval aí para a contratação do Sim. Soteldo, Gustavo. E Eu ia. você, o que você pensa? Não, eu ia retribuir, né, a sua fala, ia falar, pô, mas nenhum líder técnico, porque com a saída do Renato Augusto, o Corinthians perde ali. Tudo bem que o Renato Augusto já não vinha jogando, né, mas o Corinthians perde uma liderança técnica ali na frente, que eu não consigo ver ainda um jogador protagonista no Corinthians, mas tudo bem, né? O Corinthians, ao longo da sua história, não precisou de craques. Normalmente o Corinthians vai no coletivo aí, mas não tem dado, não deu muito certo na última temporada, né? Exato. Enfim, era só essa dúvida, se como líder técnico ele não seria cobrado, não seria mais cobrado, assim, vindo para o Corinthians. Mas eu também não quero me É, estender tal- muito. talvez teria Enfim, essa responsabilidade. Você tem razão. Aí, talvez, se chegasse algum outro jogador, falando até em contratações rapidinho, o Everton Ribeiro está sendo especulado no Corinthians. Aí, talvez seria um cara que teria mais essa pressão, até por estar substituindo diretamente o Renato Augusto. Mas isso é verdade, a torcida acaba pressionando quem mais se destaca ali, principalmente no setor ofensivo, quem mais pode entregar, e o Soteldo poderia sofrer com isso sim. Aí você tem razão. perfeito. Seguindo aqui para outro jogador do Santos, Caio, um jogador que sentiu muito rebaixamento ali, pelo menos foi o que pareceu no último jogo, é o goleiro João Paulo, né? O João Paulo ele é relacionado no elenco profissional aí desde 2013 no Santos, né? Muita gente não sabia, para surpresa de muitos. Não que eu sabia também dessa informação, né? Mas ele era relacionado desde 2013, mas se firmou aí como goleiro do Santos em 2020, né? Desde então ele tem salvado o Santos aí em inúmeras partidas, né? Não é de hoje que a gente fala que o Santos tem passado apuros e o João Paulo, antes de ser rebaixado, já vinha ajudando o Santos a escapar de alguns apuros, né? Então é um jogador decisivo aí, foi extremamente importante nos últimos anos no Santos. Ele tem 28 anos, né? Que é uma idade jovem para um goleiro, e tem contrato com o Santos até setembro de 2025, né? Então, até o final aí da temporada na Série B e mais quase um ano inteiro ainda tem contrato o João Paulo. Ele é um jovem goleiro, né, Caio? Então, como eu disse, e teria ainda muito para render na equipe, tanto na equipe do Santos quanto em outra equipe, né? Acho que até vai pesar na cabeça do João Paulo, dependendo se chegar algumas propostas, que a oportunidade de virar um ídolo também, né? A gente tem um exemplo aí de Marcos, de Jefferson no Botafogo, grandes goleiros que permaneceram ali no período difícil, Fernando Praz no Vasco, enfim. Será que o João Paulo é esse cara? Ou será que o João Paulo
pelo nome, pelo que tem vivido, tem que sair, tem que buscar outros ares. Fica opção aí também para quem tiver interesse no João Paulo. O que você pensa? Era o que eu ia falar, Gustavo. É um cara que eu acho que caberia em muitos times da Série A, só que ele, acho que faz 1 ou 2 dias, ele postou no seu Instagram o pedido de desculpas para a torcida, pô, que tá muito chateado, que ele é torcedor também, enfim, aquele papo de jogador. E Uhum. aí é uma informação Eu, importante. eu também, eu sofro igual os torcedores. Aí tá o torcedor É, no outro dia com a enxada e ele no iate. e ele não reage. Eu acho isso maravilhoso, esses memes. Só que na postagem ele colocou que quer ficar no Santos. Eu acho que isso é uma Hum, informação muito importante na postagem dele. Eu acho que para tristeza de várias equipes da Série A gente até antes do vídeo, né, Gustavo, a gente estava falando do Flamengo. Era um cara que chegaria para ser titular do Flamengo. Eu acho o sim, João Paulo um baita de um goleiro. Tem muita gente que criticou ele nessa Série A do Santos, mas eu acho que, porra, o menor dos culpados foi o Soteldo. O Soteldo. sim, O João Paulo. O Soteldo teve culpa, sim, sim. O João Paulo foi o menor dos culpados. Então, e eu acho que se ele querer ficar ainda, eu acho que é muito importante, e eu acho que ele vai criar essa idolatria por parte da torcida. Ele já tem muita moral com a torcida do Santos, e se realmente ele permanecer, ganha muitos pontos, além de ser um grande goleiro, vai mostrar ali a fidelidade ao Santos. E goleiro, até o Marcos brinca, né, do Palmeiras, o goleiro não ganha tanto igual o atacante, né? Então é mais fácil manter o goleiro numa Série B, o Santos não sim, é vai sentir verdade. tanto no bolso e vai ter uma grande liderança dentro de campo e uma liderança técnica ali debaixo das traves, porque o João Paulo é um goleiraço, Gustavo. Vendo aqui a postagem, né? Lendo aqui, soa que o desejo dele é ficar, né? Vou só ler uma aspas aqui. Tenho certeza que o Santos se erguerá e mostrará novamente sua força. Só tenho a agradecer tudo que o Santos fez por mim e espero ajudar a recolocar em seu devido lugar. Enfim, é isso. Óbvio, né? Se chegar uma proposta milionária, aí não é nem só É, ele que define, né? o É o Santos que próprio vai Santos mandar. que vai estar precisando. Só Enfim, para tá aí. encerrar, para a gente fechar o vídeo, o João Paulo ele fez essa declaração dando a entender que vai permanecer. O Soteldo ele fez uma postagem praticamente se despedindo da torcida. Então a gente vê a diferença de um para o outro aí. Então a permanência do João Paulo ali é muito certa no Santos e a do Soteldo é praticamente nula, Gustavo. Então tá aí, 6 jogadores aí, ó. Eu e o Gustavo pesquisamos arduamente, ó, você, dirigente de qualquer clube do futebol brasileiro, tá aí, ó. Você nem precisou trabalhar e a gente entregou aí 6 bons nomes aí para sua equipe. E você, torcedor, pode cobrar a gente no fim do ano. Se for pro seu time não der certo, cobra a gente, né, Gustavo? Perfeito. Se não, é isso, cobra a gente aí. Mas, porra, seu dirigente aí que tem que ser responsável, né? Eu não, cara. Ainda eu que ganho Vai pra estar isso. na descrição o WhatsApp do Gustavo, você pode mandar mensagem para ele aí também, tá bom? Me Vou colocar na cobrar. descrição do vídeo. Não, os caras, a venda de cada um que apareceu aqui tem que ter comissão pra gente. Se der certo, eu quero comissão também, é verdade. Então é isso, Gustavo. Mais um vídeo É encerrado isso. aqui no R-City. Quinta-feira, vídeo entregue aí. 6 jogadores, 6 não, 8 jogadores aí que foram rebaixados, que podem ter lugar no seu time. Comente aqui se você acha que esses jogadores que a gente citou cabem no seu time, ou se é uma loucura da nossa parte, se nenhum jogador presta para alguma equipe de Série A. Quero saber sua opinião. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, dá aquele like, fortaleça o projeto. E é isso, né, Gustavo? Tá tudo entregue, né, meu irmão? Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E é isso, se inscreva no canal novamente e até o próximo vídeo. Valeu, Falou, um abraço. falou.